uma fera selvagem que estava apto a qualquer momento a invadir uma igreja, a destruir um templo, a fechar um templo, a arrastar os crentes em praças públicas. Quem era Saulo? Era esse o perseguidor dos pregadores do evangelho. Saulo, ele passa a entender que ele está lutando contra os aguilhões de Deus. Saulo passa a entender que ele já não está lutando somente contra a igreja, contra o pastor da igreja, contra os irmãos da igreja. Saulo está lutando contra o dono da igreja. Você está numa batalha, você está numa guerra, e eu te digo uma coisa: Jesus que te chamou para esta batalha, Ele te chamou para esta guerra, Ele é fiel, Ele está contigo, Ele te chamou para a guerra, te chamou para a obra, te chamou para ganhar almas, te chamou para pregar a palavra de Deus. Deus quer ouvir as suas trombetas nesta noite. Deus quer ouvir a tua adoração. Deus quer ouvir o teu culto maravilhoso. Deus quer ouvir o teu melhor nesta noite. Não te prende, não te intimida. Glorifica, adora. O noivo está chegando, o noivo está vindo. Te prepara para o casamento, para as bodas. Ele sai no meio da igreja. O noivo vem. Versículo 15, Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemo vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí o mistério aí, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Pai, nós te glorificamos nesta hora, Senhor. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. A ti é toda honra, toda glória, toda reverência. A ti pertence, Senhor, o poder e a glória de eternidade em eternidade. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, podeis assentar dando glória a Deus. Nós estamos diante de um tema muito maravilhoso. Jovens proclamando a volta do Rei. Aleluia. Será que esta missão é só dos jovens? Será que esta missão é só dos pastores? Será que esta missão é só das irmãs do ciclo de oração? Esta missão foi dada para todos os servos do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai a toda. Jesus não disse somente ao jovem: ide, jovens, ide, ciclo de oração. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tessalonicenses é uma carta paulina. Paulo, diante de muitas lutas, tribulações, alguma coisa para
pode ser uma harpa, algum peso. O apóstolo Paulo foi um homem chamado, vocacionado por Deus para anunciar a poderosa palavra de Deus. Paulo é um escolhido pelo Senhor. E quando nós olhamos para a história de Saulo, antes de ele conhecer o eterno Deus, quem era Saulo? Um perseguidor da igreja. Quem era Saulo? Um destruidor da igreja. Quem era Saulo? Uma fera selvagem que estava apto a qualquer momento a invadir uma igreja, a destruir um templo, a fechar um templo, a arrastar os crentes em praças públicas. Quem era Saulo? Era esse o perseguidor dos pregadores do evangelho dos tempos da igreja primitiva. Quem era Saulo? Saulo era uma grande autoridade, um grande homem conhecedor da palavra, homem este que aprendeu aos pés do grande mestre Gamaliel, homem este que estava respaldado por Roma para fazer o que quisera a respeito da igreja daquela época. Mas todos nós sabemos que a igreja de Deus é um povo escolhido, é um povo separado. A igreja de Deus é um povo que ninguém toca sem a permissão de Deus. Esse povo foi perseguido desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o Gênesis aos nossos tempos atuais. Mas a igreja, diante de luta e tribulação, ela sempre vai prevalecer, porque a presença de Deus está sobre a vida da igreja. A presença de Deus está sobre a vida da mocidade. A presença de Deus está sobre a vida de todos aqueles que pregam a sua palavra. Quem tem a presença dele, levante a mão. Quem tem a presença dele, quem tem a presença dele, se você tem a presença dele, poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Oh, aleluia, 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 aleluia. Saulo, ele passa a entender que ele está lutando contra os aguilhões de Deus. Saulo passa a entender que ele já não está lutando somente contra a igreja, contra o pastor da igreja, contra os irmãos da igreja. Saulo está lutando contra o dono da igreja. Só um pouco meu microfone, senão eu vou perder minha voz. Só um pouquinho. Glória a Deus, tá bom. No caminho de Damasco, ele dá de frente com Jesus de Nazaré. Daí em diante, Jesus levanta ele como apóstolo do evangelho. Jesus levanta ele como servo do Senhor. E Jesus diz: Saulo, Saulo, vou te mostrar o quanto tu vais sofrer pela minha obra. Sabe o que eu entendo quanto a isso? Que tudo que você planta aqui na terra, você vai colher. Jesus levanta Saulo como uma grande autoridade. Tu vais ser um homem instruído, vai ser um homem usado, tu vais abrir muitas igrejas, o meu Espírito vai estar na tua chamada, no teu ministério, milagres vai acontecer, mas tu vai prestar conta o que tu fez contra a minha igreja. Vou te mostrar o quanto você vai sofrer pela minha obra. Saulo é levantado por Deus. Os irmãos na rua chamada direita colocam a mão em Saulo, agora é Paulo, né, de Tarso, e começa a pregar o evangelho por permissão de Jesus Cristo. Paulo começa a ter suas viagens missionárias, pregando a palavra de Deus, e ele começa a ter sofrimentos, perseguições, ele começa a ter levantes contra a sua chamada. Em sua segunda viagem missionária, em rumo
aos Tessalônicos, em rumo aos Tessalonicenses. Saulo, antes de chegar nesta cidade, ele encontra uma grande tribulação em Filipos. Ele encontra uma grande luta. Luta é esta, que ele enfrenta perseguições, prisões. Prenderam Paulo em Filipos. Além de prender o homem, chicoteia o homem, faz ele sofrer. Faz parte do ministério de um homem de Deus. Você que está sofrendo, não reclama. Você que está triste, não reclama. Dores, lágrimas, sofrimento fazem parte da tua chamada. Dores, lágrimas, sofrimento fazem parte da tua vocação. Sabe por quê? Porque as dores um dia vai ter fim. Sabe por quê? Porque as lágrimas um dia vai ter fim. Sabe por quê? Porque um dia tudo isso vai acabar e você vai estar jubilando na glória, vai estar jubilando ao lado do eterno, vai estar ajudando os que nisso. Levante a mão para cima e adore o nome do Senhor. Isto é chamada de Deus. Isto é chamada de Deus. Ele chega em Tessalônica, ele chega até este vilarejo, até esta cidade. Quando Paulo pisa na cidade, ele imagina: pastor, eu sofri em Filipos, será que eu vou sofrer de novo nesta cidade? Mas Paulo está diante de uma palavra: eu estou numa guerra. Eu estou vendo gente com roupa do exército aqui. Eu estou vendo soldado, pastor, com roupa do exército aqui. Você está numa batalha. Você está numa guerra. E eu te digo uma coisa: Jesus que te chamou para esta batalha, Ele te chamou para esta guerra. Ele é fiel. Ele está contigo. Ele te chamou para a guerra. Te chamou para a obra. Te chamou para ganhar almas. Te chamou para pregar a palavra de Deus. Quem está entendendo, levante a mão. Quem está entendendo, levante a mão. Quem está entendendo, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar o nome do Senhor. Ele chega em Tessalônica com aquele pensamento: vou sofrer de novo, mas o que me importa é sofrer pelo amor daquele que me chamou pela cruz. O que me importa é sofrer, porque eu sofrer para mim, aleluia, morrer para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu sei em quem eu tenho crido. Jesus falou para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. Eu vou entrar em Tessalônica, eu vou entrar, é agora, é agora, é agora. Ele entra na cidade, procura logo uma sinagoga. Sinagoga é um templo onde os judeus se reúnem para adorar, para buscar, para ler a Bíblia, ler a Torá. Procura logo os judeus que estão ouvindo os ensinamentos da Torá. Crente que tem chamada de Deus se une logo com crente. Crente que tem chamada de Deus não se une com as trevas. Crente que tem chamada de Deus: eu vou para o Maranhão, para São Paulo, eu vou chegar lá, eu procuro logo uma igreja, eu procuro logo pregar a palavra, eu procuro logo buscar a presença de Deus. Aí tem gente que vai para outro estado, tu vê no Facebook, está desviado.
Tu vê no Facebook, está afastado. Tu vê no Facebook, Jesus levanta e se desvia. Não, Paulo chega em Tessalônica, ele procura uma sinagoga. Sabe por quê? Porque Paulo tem raiz da palavra. E quem tem raiz da palavra, procura as coisas de Deus. Aleluia. Alastore que astore que nebeca. Ura que astora mahakande que tome que a. Oh, glória. Saulo, ou melhor, Paulo, vou esquecer Saulo. Paulo chega em Tessalônica. Prega para um, prega para outro. Prega para um, prega para outro. Como é o nome do tema? Jovens. Paulo está proclamando um só evangelho. Paulo está proclamando um só evangelho. Eu marquei muitas referências aqui, mas não sei por que Jesus está mandando eu falar. Eu vou falar e não vou olhar muito nos bolsos, não vou olhar muito referência aqui. Eu marquei, Jesus vai falar e eu vou falar também. O evangelho que Paulo está pregando não é o evangelho do ouro e da prata. O evangelho que Paulo está pregando não é o da atualidade, da campanha, do envelope 100, 200, que eu vou falar, posso falar, pastor? Eu vou falar. O evangelho que Paulo está falando não é vem, dá tudo para a igreja, dá o teu carro, dá a tua casa. O evangelho que Paulo está falando não é esse, não é esse. O evangelho que Paulo está falando é o evangelho da cruz, é o evangelho da coroa de espinho. O evangelho que Paulo está falando é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Urabacande, calaha, surabacande. A geração desta atualidade está contaminada. Pregadores da atualidade, você vem pregar no meu encontro? Vou. Mas ó, pastor, eu cobro isso. Bandas da atualidade, você vem louvar no nosso evento? Vou. Mas a banda cobra isso. Uma geração contaminada, mas ainda tem remanescente da palavra de Deus. Ainda tem remanescentes aqui que amam a palavra. Ainda tem remanescente que Deus vai usar para sacudir esta nação. Ainda tem jovem transformado pela palavra. Ainda tem igreja que prega a palavra e combate as heresias. Quem está entendendo, levante a mão. Quem está entendendo, levante a mão. Paulo chega em Tessalônica e ele prega um só evangelho. Os judeus já tinham a lei, a Torá, as leis mosaicas, os mandamentos, já tinham. Agora Saulo vem com o evangelho da cruz. Oh, glória! Os judeus já tinham o Antigo Testamento. Saulo vem com as boas novas. Os judeus diziam, não convertidos diziam, esse evangelho que ele prega não é nada assim as leis de Moisés. E Paulo defendia o verdadeiro evangelho. Paulo defendia. E ia até o final.
Os judeus do Antigo Testamento, eles batiam forte que tinha que circuncidar. E Paulo batia forte, tem que aceitar Jesus. O judeu batia forte, tem que passar pelas leis. E Paulo batia forte, tem que passar pela cruz. O judeu batia forte, tem que guardar o sábado. Paulo batia forte, tem que bater continência para ele, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Evangelho das boas novas. E com muita luta, Paulo abre uma congregação em Tessalônica. Abre-se a obra, os inimigos se levantam. Quando Deus te levantou aqui, ó. Ei, você que aceitou Jesus aí. Quando Deus te levantou, quantos inimigos lutaram para você parar? Você que não é crente, chegou aqui na igreja hoje. Quantas lutas se levantaram para você não chegar aqui? Assim foi a obra de Deus na vida de Paulo. A gente lê a Bíblia às vezes, mas nós não conseguimos entender a dimensão do que está se acontecendo. A igreja de Tessalonicense, a igreja de Tessalônica, Paulo está instruindo uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que ora, uma igreja que vigia. Paulo abre a obra e breve está saindo para outro lugar. Os inimigos nunca vão parar. Você não deve ligar o que dizem, o que pensam acerca de você. Você não deve olhar e nem absorver negatividade para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. Paulo nos dá um exemplo. A luta é grande, a perseguição é grande, a afronta é grande. As costas estão doendo de tantos açoites. Paulo está representando aqui o evangelho de dor, de lágrimas, sofrimento. Mas Paulo está sendo um exemplo para mim e para você. Ele está dizendo para você: está difícil, não para. Está difícil, caminha. Tá difícil, não olha para trás. Tá difícil, persevera. Tá difícil, não volta atrás. Tá difícil, persevera, persiste, caminha, caminha. Paulo está dizendo: vai adiante, que a promessa de Deus é maior na tua vida. Pastor, qual foram os inimigos de Paulo? Judeus não convertidos ao evangelho. Mais uma vez queriam fechar com força da sinagoga judaica daquela época e as autoridades romanas. Mais uma igreja eles queriam fechar. Mas sabe o que eu entendo? Quem tem chamada de Deus, quem é chamado por Deus, quanto mais te perseguem, mais a tua chamada cresce. Alguns entenderam. Sabe o que eu acho maravilhoso em quem tem chamado e quem tem vocação? Quanto mais te caluniam, quanto mais te levantam contra a tua vida, quanto mais te perseguem, quanto mais caem, você não vai adorar. Quanto mais falam mal de ti, quanto mais te levantam contra a tua vida, mais Deus está te levantando.
Já diz um certo corinho: deixa falar de mim, deixa dizer o que quiser, o meu negócio é com Jesus, é com Jesus de Nazaré, uma coisa assim. Os opositores vão se levantar contra a tua chamada. Os do contra, pastor Isaac, isso não vai dar certo, pastor Isaac. Lana, isso não vai dar certo, tira isso de rota. Não vai dar certo a festa dos jovens. Não, vamos adiar, não. Os opositores sempre vão se levantar. Mas sempre vai ter um que está no meio dizendo: vamos orar. Sempre tem um no meio: vai dar certo. Sempre tem um no meio: eu estou contigo. Vai adiante. Eu fiz uma pergunta para Lana, para minha esposa. Quantos conhecem essa passagem bem conhecida aqui, ó? Orai sem cessar. Quantos conhecem essa palavra? Orai sem cessar. É por isso que nós temos que analisar o texto com texto. Você tem que analisar a história. O porquê está dizendo aquilo. Orai sem cessar. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu fui açoiteado em Filipe. Eu fui preso em Filipe por amor do Evangelho. Estou sofrendo perseguição aqui em Tessalônica. Eu estou sofrendo afronta do inimigo aqui em Tessalônica. Paulo está dizendo: os inimigos estão nos cirandando. E para nossa memória, Tessalônica, ela é um território da Grécia. E na Grécia, quantos já conhecem a lenda da história? Os deuses gregos. É uma deusa grega, é um deus grego. Na Grécia, muita idolatria. Na Grécia, muitos deuses que eles se prostravam diante deles. A igreja estava rodeada por idolatria. A igreja estava rodeada por opositores. A igreja estava rodeada por inimigos. Mas em Tessalonicenses, é o capítulo 4, se não estou enganado, deixa eu ver aqui. É o capítulo 5, do versículo 17. Paulo está dizendo: orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Quem vai entender vai dar glória a Deus. Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Paulo está dizendo: os inimigos estão cirandando a igreja. Paulo está dizendo: ora, ora, ora. A idolatria está cirandando a igreja. Paulo está dizendo: ora, ora, ora. Os inimigos estão se levantando perante a igreja. Paulo está dizendo: ora, ora e ora. Paulo está dizendo: nós só vamos vencer os inimigos através da oração. Nós só vamos triunfar diante dos adversários através da oração. A igreja só vai crescer debaixo de oração. A congregação só vai crescer debaixo de oração. Primeira Tessalonicenses 4, 15.
Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Paulo está dizendo que tem um povo dormindo. Paulo está dizendo que os que morreram com Cristo estão descansando na presença de Deus. Paulo está dizendo de uma igreja, da igreja primitiva, dos cristãos do passado, estão aguardando a vinda de Cristo. O versículo 15: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Porque o mesmo Senhor. Quem é esse Senhor? Quem é esse que Paulo está afirmando? Jesus. Porque o mesmo Senhor, só há um Senhor. Existem vários senhores com S minúsculo, mas só há um com S maiúsculo: Senhor Jesus. Adonai, Adonai, Adonai. Só existe um. Paulo está dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo. Ele virá descer do céu. É algo maravilhoso que está prestes a acontecer nesta terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da face da terra. Nós estamos vivendo os dias finais. Nós estamos vivendo no apagar das luzes das profecias. E não se engane você, Jesus está voltando. O mesmo Senhor descerá do céu. Para uns vai ser alegria poder no céu entrar. Para uns vai ser alegria em poder se encontrar com o Messias. Mas para uns vai ser tristeza. Uns estão dizendo: não, não vem agora. Não, tu não pode vir agora. Uns estão dizendo: não, eu ainda não me converti. Uns estão dizendo: não, o Senhor ainda não pode vir. Mas tem uma nação dizendo: Maranata, 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 Maranata. Tem uma nação dizendo: Maranata, Maranata. Vem, 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 vem. Será que este povo está aqui? Se esse povo está aqui e é verdade que eu falo, levante a mão e adore o nome do Senhor. Ele virá e não tardará, e com trombeta de Deus, a trombeta vai soar na terra, a trombeta vai soar nos céus. Eu não sei nem imitar um som de trombeta, mas o que é trombeta? Um instrumento de músicos. O que é trombeta? Algo que está na Bíblia, algo que o atalaia usava. A trombeta é ruim. Algo que o atalaia usava para anunciar que o noivo estava vindo. Pastor Isaac, eu olho para esse púlpito. Jovens, eu olho para esta igreja. Eu vejo trombeta
de Deus aqui. Se o teu irmão é trombeta de Deus, deixa eu ver se ele faz barulho. Deixa eu ver se ele dá glória a Deus. Deixa eu ver se essa trombeta está afiada. Candarabasuri calabacandarabacandarabia. Urabacalabacalabacalabasuri calabacanda. Cadê a trombeta de Deus? Cadê? Pastor, a minha trombeta está afiada. Tá, então glorifica. Pastor, a minha trombeta está afiada. Então glorifica. Deus quer ouvir as suas trombetas nesta noite. Deus quer ouvir as suas trombetas nesta noite. Deus quer ouvir a tua adoração. Deus quer ouvir o teu culto maravilhoso. Deus quer ouvir o teu melhor nesta noite. Não te prende, não te intimida. Glorifica, adora. Pastor, minha trombeta está enferrujada. Minha trombeta não glorifica mais. Pastor, minha trombeta não dá mais glória a Deus. Eu te digo nesta noite, Ele vai te usar novamente. Eu te digo nesta noite, te levanta como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Olha um exemplo aqui, ó. Mateus 25. As 10 virgens. As 10 estavam dormindo. 5 tinham azeite. 5 também tinha, mas só para uso. Quando acabou, ficou sem azeite. Estão todas dormindo. Mas lá vem o atalaia com a trombeta nas mãos. Lá vem o atalaia tocando no meio da cidade. Lá vem o atalaia dizendo: o noivo vem aí. Só alguns entenderam aí atrás. Só alguns entenderam. O atalaia vem no meio da cidade dizendo: o noivo está voltando. O noivo está chegando. O noivo está vindo. Te prepara para o casamento, para as bodas. Ele sai no meio da igreja: o noivo vem. Só quem espera a vinda do noivo levanta e fica de pé. Só quem espera a vinda do noivo levanta para adorar de pé. Calaba, 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 churaba, calaba, candarai. Uraba, calaba, calaba, canduraba, churaba, cai. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, Deus, nós te oramos, te agradecemos pela tua palavra. Eis aqui, Senhor, um grupo de jovens, Senhor, que foram chamados para, Senhor, fazer a diferença, para proclamar a tua palavra. Eis aqui a tua igreja nesse lugar. Deus eterno, abençoa a administração do pastor Isaac e a sua esposa, os demais obreiros, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos.